Ser mãe é ter um poder que muitas pessoas não enxergam. É um amor sem medida. É vencer a cada dia, cada obstáculo com uma maestria que ela mesma às vezes não consegue perceber. Hoje nós vamos mergulhar neste universo. Nós vamos falar sobre o poder que a mãe tem, sobre o dia a dia das mães, que cada obstáculo é transformado em força. E que força é essa? De onde vem? Nós vamos falar sobre isso. Mãe, vem aqui! Meu nome é Angeles, eu estou aqui mais uma vez para conversar com você sobre um assunto muito legal. Hoje é o Dia das Mães, então por que não falar sobre a mãe? Todo mundo que nasceu veio de uma mãe. E a gente passa por situações que às vezes você pensa que é só com você, mas quando você vai conversar com outra pessoa, você fala, não, isso acontece em toda família. Eu trouxe duas pessoas aqui para conversar comigo sobre isso, duas mulheres que elas não se conheciam. Porém, eu tinha convivência com as duas e eu falei, vai dar um papo legal hoje, hein? Eu quero apresentar para vocês a Érica Luz. Olá. Empresária contábil, é isso? Falei isso, certo? falou. Muito bem. Érica já foi assim, a pessoa que me colocou no podcast a primeira vez na vida, foi a minha entrevistadora, ela que me introduziu a esse mundo, né? De nada. Né? De nada. E foi uma experiência tão gostosa e depois muita gente falou, não, vocês devem continuar e tal. E a gente precisa fazer a segunda parte daquele podcast, né? Érica, para as pessoas que não te conhecem, né, fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, né, o que você faz, além de ser mãe, né, que é por isso que você está aqui hoje, mas da sua parte, da sua vida pessoal. Tá. Bom, como a Angélica já me apresentou, meu nome é Érica Luz, vou trazer também o sobrenome. Sim. Eu sou empresária contábil, mas eu também sou formada em música. Falei aqui para a Angélica em off que eu trabalhei 9 anos na educação. Então, muito antes de ser mãe, eu já era até chamada de mãe por alguns alunos. Então, tinha vivência e tudo mais e já sonhava em ser mãe. Mas depois mudei de carreira, estou aqui agora na área da contabilidade como empresária e enfrento os desafios todos os dias, tanto como empresária, como mãe, como dona de casa, porque a gente nunca é uma coisa só, né? A gente é multi, enfim. Mas é um pouquinho, assim, da minha história. E a nossa outra convidada, também convivo com ela bastante, né? Tenho participado da vida dela, uma mulher exemplar e uma mulher famosa, gente, tá? Eu conheci, deixa eu falar antes, tá? Eu conheci você como Miss Cuiabá, ex-Miss Cuiabá. Eu falo, gente, que honra. E ela chegando, né? Ela é uma mulher que tem uma presença. Aí, quando eu fui conviver com ela, eu falei assim, e aí, qual foi essa história? Ela falou, nunca fui Miss Cuiabá, eu fui outra coisa. Alessandra Barbieri, fala pra gente aí sobre a sua vida pessoal, para as pessoas que não te conhecem. Foi um prazer te chamar e você ter topado, primeiramente. E essa história aí de Miss Cuiabá, explica pra pessoa, porque não foi uma pessoa, foram várias que falaram pra mim que você foi Miss Cuiabá já, sabe? E aí depois ela me explicou certinho a história, não foi bem assim. Ela é administradora, já foi fotógrafa de bebê, né? E hoje ela tem uma história interessante, que ela saiu totalmente dessa linha. E aí, Alessandra, conta aí para as pessoas que não te conhecem essa história de ex-Miss Cuiabá e quem é Alessandra Barbieri? Então, na verdade, eu comecei como modelo aqui em Cuiabá. Eu participei de um concurso Garota e Garota Anglo. Então, não tinha nada a ver com Miss Cuiabá. Não é isso, né? Não se trata disso. E depois comecei a minha carreira de modelo aqui. E eu acho que é por isso que você me conhece assim, né, Angélis? Sim. E no decorrer da vida, eu sempre tive vontade de constituir a minha família. Hoje eu sou mãe em tempo integral, mas eu tenho a formação em administração de empresas, trabalhei um tempo como auditora e também depois comecei a estudar fotografia. Como hobby? Como hobby. E eu gosto muito de bebê recém-nascido, né? Então, eu me especializei nessa parte. Tem que ter paciência, né? Pra fotografar bebê. Muita. Tem que gostar.
Verdade. Olha, eu já te admiro já por isso também, porque não é fácil, imagino que não seja fácil, né, lidar com um bebê recém-nascido. Tem que ter todo É muito delicado, né? Isso, todo um traquejo ali, né? Érica, você sempre pensou em ser mãe desde pequena? Olha, quando eu era criança, eu já pensava em ser mãe. Não assim, sei lá, na minha adolescência. Eu achava que eu ia ter 3 filhos. 3, já sonhava, tinha os nomes e Vou tudo? ter 3. Ixi, já dei altos nomes. Eu me lembro uma vez na escola, assim, eu estava no Bem Bem. Uma escola super famosa, bem lá na periferia de Cuiabá. Morei naquela região durante muito tempo, Osmar Cabral. E essa era uma escola super famosa lá, Bem Bem. E eu me lembro de eu ficar, assim, nos corredores e eu já tinha os nomes, assim, dos meus filhos. Era tudo aqueles nomes americanizados, sabe? Sim. Nada a ver com o que eu fiz hoje, né? Aí depois a gente vai vivendo e vai vendo que nem sempre é tão fácil assim, né? Poxa, 3 filhos. Aí depois, quando eu era mais velha, eu pensei, não, vou ter 2. Depois né? E hoje eu tenho 1 e tô super satisfeita, tá ótimo, não quero mais nenhum. Não pensa mais. Mas assim, eu sempre sonhei em ser mãe. E no meu... eu tive um casamento anterior e eu fiquei 3 anos tentando engravidar. Eu não engravidava. E uma vez eu engravidei, só que eu tive uma gravidez anembrionária. Então, o óvulo não se desenvolveu e o corpo expeliu. Gente, eu sofri demais. Nossa, era um sonho tão grande, assim. E naquela época também tinha uma outra menina que estava com o mesmo tempo de gestação. Inclusive, eu estava conversando essa semana. Tempos depois, sempre que eu a via, eu ficava imaginando, tipo assim, se eu tivesse tido, já estaria desse tamanho, né? Sim. Mas enfim, o sonho ainda permaneceu. E eu vou aproveitar esse espacinho aqui para contar que quando eu conheci o meu segundo marido, o amor da minha vida... Peraí, pra quem não sabe, tá? A Érica é casada com o Maurício, que trabalha aqui com a gente, né? Que nos ajuda aqui no podcast. Fala um oi aí, Maurício. Oi, pessoal. O Maurício que nos ajuda aqui nos bastidores e a Érica é a esposa dele, né? E quando eu o conheci, ele também já tinha tido um casamento anterior, já tinha filhos e ele já era vasectomizado. Porque na cabeça dele eu sonhava em ser mãe. Então eu perguntei para ele assim... Mas por que você não quer ter mais filho? Eu conheci meu marido... Isso no namoro. Eu conheci pela internet, meu esposo. Aí lá no perfil dele tava assim, filhos, não quero ter filhos. Mas como eu gostei do perfil e eu queria ser mãe, eu falei, eu vou perguntar, né? Então eu conversei com ele e aí em um momento eu perguntei assim, mas por que você não quer ter filhos? Aí ele, não é que eu não quero, é que eu já tenho, né, filhos e eu sou vasectomizado. Tá. Aí fui lá. É uma informação importante na internet. Né? Exatamente. Aí eu já fui pra internet pesquisar o que poderia ser feito para ter filhos com uma pessoa que já passou pela vasectomia. Aí eu vi que tinha algumas opções, então eu fui em frente. Porque já que eu sonhava em ser mãe, né? Como que eu vou casar com uma pessoa que não pode me dar filho? Né? E aí foi, né? Como o relacionamento deu certo e eu já sabia que havia uma possibilidade, eu falei, vamos em frente. E a minha possibilidade era a fertilização in vitro, né? Então, quando chegou a hora, né? Depois que a gente casou, passou um tempo, eu disse, não, vamos tentar ter filho, né? Aí já fui atrás, como a gente já sabia que era um caso diferenciado, a gente já foi atrás de uma clínica... E fizemos a fertilização in vitro e graças a Deus deu tudo certo de primeira. De primeira. Porque geralmente tem gente que leva um tempo, né? Exatamente. Mas assim, eu ficava, no meu casamento anterior, eu ficava pensando, será que eu tenho problema? Mas eu fiz muitos exames e tá tudo certo, né? E com a pessoa que eu era casada também, hoje ele tem os filhos, não teve dificuldade nenhuma. Eu acho que não era pra ser, realmente, né? E talvez por conta disso eu não tive dificuldade nessa gestação aqui, através da fertilização in vitro. Sabe. É bem isso. Né? E você, Alessandra, sempre pensou em ter filhos, sim? Quando você se lembra de infância? Porque a gente vive com as bonecas e tudo mais, né? A gente vai treinando, brincando. E você se via nesse lugar de mãe? Olha só, as nossas histórias aqui, elas estão completamente conectadas. Sério? Eu lembro que já na infância,
Já na infância, lá pelos meus 9, 10 anos, eu sabia que eu queria ser mãe, que eu queria ter uma família, que eu queria casar com um príncipe encantado, que eu idealizava, né? De cavalo branco. Não exatamente de cavalo branco, mas eu, assim, eu sonhava em ter a minha família, né? E eu sonhava também em ter 3 filhos. E isso foi vindo, conforme a minha adolescência foi chegando, isso foi crescendo, essa vontade foi aumentando. E aí, só que a gente tinha que passar pelos processos da vida, né? Esperar, estudar, casar e ter filho. Aí, então, eu casei e tive a oportunidade de realizar o meu sonho em ser mãe e cuidar dos meus filhos. Você viu que o olhinho dela já tá enchendo de água. Mas eu só tive 2, porque o tempo, né? Pra mim, tudo chegou um pouco mais tarde. E aí, a diferença de idade dos meus filhos é de 5 anos. E aí, eu fiquei só com 2. 2 filhos. É. Aí, tá vendo? Vocês pensaram em 3. Gente, eu sempre pensei em ter filho. Sempre. Sempre pensei em ser mãe. Era um sonho que eu tinha. E eu sempre falava que ia ser um casal. Mas assim, não, eu queria um casal, mas não falava assim, né? Não, tem que ser. E aí, quando eu fiquei grávida, eu falei, não importa se é menino ou se é menina. E depois veio a menina. Eu falei, gente, engraçado, veio o menino e depois a menina. E eu falei, gente, aí, o sonho realizou. Meu filho já vai fazer 21 anos esse ano. Minha filha vai fazer 15. Então, assim, eu já estou numa parte mais avançada do que vocês. Os filhos da Alessandra estão no meio do caminho aí. Quantos anos, Alessandra? A Maria Fernanda tem 10 e o Rafael tem 15. E a Larinha, A Lara primeira vai infância. fazer 3 anos. Primeira infância. Por que é interessante essa conversa aqui? Eu convivo com vocês duas e a gente conversa sobre isso, né? Esse dia a gente ficou até tarde da noite conversando sobre os filhos e as agruras que a mãe enfrenta, né? Os obstáculos que a gente vem enfrentando. E com a Alessandra também, o tempo todo a gente conversa sobre isso, né, Alessandra? É verdade. Como que eu posso fazer isso? Como que eu tenho que falar isso pra pessoa? Então a gente vai buscando informações de outras mães, né? Então isso é legal. Então a gente já se ajuda aqui nessa situação. E a gente foi tão conectado aqui que nada foi ensaiado, porque as duas eram de verde, eu vim de claro pra ficar. Olha só a conexão, muito boa. Né? Mas eu queria ver com vocês assim, o papel da mãe não é fácil, né? Por mais que seja muito bom, por que eu perguntei isso pra vocês? Porque das 3 aqui já era uma vontade, que não é a realidade de muitas pessoas que eu vejo. Às vezes a mãe se tornou mãe sem planejar, não era o que ela queria, né? Às vezes veio uma situação adversa diferente, mas nós 3 queríamos, e mesmo assim a gente enfrenta vários obstáculos, não é verdade? Eu queria que a gente começasse a falar para o público algo que as mães fazem, coisas que a gente faz, nossas responsabilidades e que as pessoas não percebem. A mãe tem muita responsabilidade, mas eu quero que a gente toque naqueles assuntos em que a gente faz e ninguém vê, sabe? Por exemplo, vou começar aqui dando um exemplo. Várias noites eu fiquei acordada de madrugada, com criança com febre, né? Porque eu não conseguia dormir, toda hora ia lá, tal do ver que você tá respirando, sabe? Quando tá bebezinho, deixa eu ver se tá respirando. A gente não dorme e a gente tá ali cuidando durante a noite e o marido tá dormindo, os outros estão dormindo e a gente tá ali cuidando para que aquela criança, para que ela tenha um sono perfeito, para que ela tenha um sono restaurador se ela estiver doente, se ela tá conseguindo dormir, se não. E é uma coisa que ninguém vê, não é? É bem isso. Aliás, é isso e muito mais. Eu dei o primeiro só, né? Vocês falem mais. É porque, assim, eu lido com a questão tempo. O tempo, para mim, é uma coisa muito importante. E essa semana eu estava refletindo, gente, o meu tempo não rende. Aí eu fiquei pensando, quando eu não era mãe, eu tinha tempo para fazer tantas coisas que hoje eu não consigo. Eu quero ler um livro, não consigo. Eu quero fazer tantas coisas e eu não consigo. Aí eu falei, não, realmente. Mas por que a maternidade toma tanto tempo? E tá tudo bem, gente. É normal assim, isso, é assim mesmo. E qualquer mãe, independente da sua profissão, independente das suas escolhas, o tempo dela, para ela,
vai diminuir. E até é importante ter atenção também, porque a mãe também não pode se anular. Totalmente, Tem que ter exatamente. essa ciência. Mas o filho por si só, principalmente nessa primeira infância, eu diria, ele demanda muitas coisas e você precisa estar ali o tempo todo. Então, assim, vai muito além das noites não dormidas, né? Dos dias com problemas de saúde que você precisa estar ali cuidando. Mas mesmo com saúde, toda hora você precisa parar para fazer uma coisinha. Ninguém percebe. Às vezes, por exemplo, o esposo não estou dizendo que isso é o caso, tá? Mas, por exemplo, muitas vezes as mães têm aquela questão que o pai está fora. O pai está trabalhando e, de repente, aquela mãe que está em casa. E aí, quando a pessoa chega, parece que ela não fez nada. Mas ela fez milhares de coisas. E a maior parte dessas milhares de coisas estão relacionadas à criança. É uma fralda que precisa trocar. É um remédio que você precisa dar. Hoje, por exemplo, eu mediquei a minha filha, porque ela estava com uma alergia. Então, assim, há um remedinho para tosse, um remedinho para alergia e a vitaminazinha. Gente, parece besteira, mas assim, é no mínimo 5 minutos que você tem ali. E assim, é uma grande quantidade de 5 minutos que o seu dia foi embora. E você gastou ali muito tempo para que essa criança cresça. Porque realmente, ela precisa disso. Ela é totalmente dependente, né? E depois, são fases que eu não passei ainda, mas vão vindo outras, né? Depois cada vez uma fase. Depois você tem que ficar levando para lugares. Daí eu vejo mães nessa situação. Tem 3 filhos e cada um tem uma atividade, você tem que ficar levando. Então vem tantas outras, né? Mas assim, tem muitas e muitas coisas que só a mãe que vê. Se ela for somar, anotar, aí às vezes nem ela tem ciência, o tanto que ela faz pelo filho. E a sociedade não vai ver, muitas vezes o esposo não vai ver. É só ela e Deus ali realmente que vai ter realmente ciência. Verdade. E você, Alessandra, pensa em alguma situação que é responsabilidade da mãe e as pessoas não veem? É bem isso que ela falou. Além de tudo isso, vem eu tô vivendo essa fase do levar, do buscar, vai lá, corre aqui. Muitas vezes a gente acaba deixando de fazer uma coisa nossa para poder priorizar o filho. E a gente vive isso lá em casa. Atualmente, cada um estuda numa escola diferente, né, Angélis? Então, né? É complicado esse negócio de levar 2, cada um para um lado. Mas, assim, é uma escolha, né? Chega um momento da vida que você tem que dar um pouco de poder ao filho para que ele tome uma decisão assertiva e você vai conduzindo, que é o caso do Rafael, que esse ano ele quis mudar de escola e a Maria continua na mesma escola antiga. E aí vocês vão, né? A gente vai se ajustando, né? É uma correria muito grande. Imagino. Eu acho que são tantas coisas que a gente faz, né? Ninguém vê. Eu fico pensando que quando a mãe nasce, porque não nasce só um filho, nasce uma mãe também, né? A hora que a criança nasce, toda a atenção vai para a criança e a mãe é meio que esquecida. Eu já vi vários vídeos a respeito e existe ali, além da felicidade de você ganhar o neném, de você estar, né, com o seu filho realizando o seu sonho, há também uma tristeza, que às vezes é inconsciente, não é que você está triste, mas há ali né, um olhar para a mãe, principalmente nesse momento que ela está no puerpério, que não é fácil, que ela está ali, o corpo ainda voltando e demora para o corpo voltar ao normal, às vezes não volta ao normal. Esse olhar para o ser humano da mãe nesse momento difícil após o parto, sabe? Porque toda a atenção vai para o filho, inclusive a dela, porque ela tem que estar ali cuidando. E quem olha para a mãe? Quem cuida da mãe? Quem cuida de quem cuida? Sabe? Então, assim, é uma fase difícil que todas as mães passam, porque não tem jeito, né? E com esse jeito que a gente está conversando aqui, essas responsabilidades que a gente faz todo dia, nós acabamos ficando exaustas, né? Exaustas não porque a gente tá achando ruim, não tem nada a ver com isso. Mas é realmente o cansaço, porque a gente tem que conciliar agora a vida de uma criança no meio da vida que você tinha.
E às vezes a sua vida já era turbulenta, né? Animada. É trabalho, é isso, é aquilo. Aí de repente chega um ser que depende totalmente de você. Érica, por que você acha que essa parte de exaustão é tão difícil para as mães? Assim, a sua contribuição aí nessa fala, nessa parte, porque eu sei que para várias mães isso é diferente. Tem Sim. mãe que tem toda uma rede de apoio, que tem toda uma, né, um staff para cuidar do seu filho, mas mesmo assim não é fácil, né? Bom, eu vou falar realmente da minha experiência. Eu tive apoio, né? E sou muito grata. Realmente faz toda a diferença, né? Então, eu tive muito apoio da minha mãe, apoio da minha irmã, que inclusive não é mãe, né? Principalmente ali no início, tanto no cuidado com a minha filha, quanto comigo também. Mas a maioria das vezes, isso é ali naqueles primeiros dias. Depois você tem que caminhar sozinha, né? Sim. E às vezes eu fico pensando, se eu pudesse dar um conselho para alguém que vai ser mãe, eu diria, coloca uma pessoa para ajudar, para fazer todas as tarefas de casa. Porque, gente, eu acho que a pior coisa que pode acontecer é isso, porque assim, o recém-nascido é total, e é dia e noite, então você não descansa e você ainda assume aquela coisa, não, eu preciso cuidar da casa. A minha filha, ela dormia muito pouco, então eu sofri bastante com isso. Quantas vezes eu chorei por conta disso? Eu queria, né, minimamente conseguir fazer alguma coisa e não conseguia. E como eu me desgastei, como eu estava sempre exausta, e tem a questão da privação do sono, que para mim isso. Eu fico pensando, como é que eu sobrevivi? Eu já me fiz essa pergunta, por Deus. Porque o sono é primordial, né? Por Deus. Descanso. Exatamente. Eu, hoje em dia, se eu não durmo, é uma necessidade minha, não é porque eu escolhi, mas se eu não durmo às 8 horas, eu fico mal-humorada, eu fico com dor de cabeça, entendeu? Aí eu fico pensando, como que eu sobrevivo? Meu corpo dói quando eu não durmo suficiente por várias noites. Então, eu tinha dores o tempo inteiro no meu corpo. E eu precisava fazer as coisas acontecerem. Então, assim, eu estava sempre exausta. Hoje, por exemplo, Lara já vai fazer 3 anos. Então, eu ainda tenho a exaustão. É claro que é diferente daquele momento inicial. Mas, gente, eu tô sempre cansada. Aí eu fico olhando. Gente, eu não paro. Eu não paro. Às vezes, eu só paro... Eu só paro para comer na hora do almoço, por exemplo, não descanso, porque tem toda um monte de coisa para fazer. A gente entende porque que Lara é assim também, ligada. A filha dela, né, Maurício? Agora a gente entende, tá vendo? Porque vocês dois são assim, são ativos o tempo todo, né? Mas então, no meu caso, eu sei que a vida é feita de escolhas. Então, assim, eu tenho a minha profissão, eu dependo disso, então eu sou mãe, mas também sou empresária. E não existe esse negócio de que, porque é uma vida maravilhosa. Não, é pior. É tudo bagunçado, gente. Trabalha muito. Parece que as coisas estão sempre na metade, Sim. Entendeu? Por mais que eu me dedico à minha empresa, tenho lá os meus funcionários... parece que eu sempre precisaria mais da minha presença, só que eu escolhi também ter filho e eu quero que a minha filha tenha mais da minha presença. Então, isso vai acabando assim com as minhas energias. Aí eu chego a pensar o seguinte, gente, isso tá errado, é uma visão minha, tá? Pessoal, Sim. Mas eu penso, isso tá errado. A questão é que Deus mandou lá, né, no Éden, né, falou assim, o castigo do homem foi trabalhar. O da mulher foi ter dores do parto, na gestação e no parto. E aí, a gente foi lá, não satisfeita, né, com o castigo, só o seu, eu vou pegar o do homem para mim também, né? Gente. Então, hoje, a gente está numa sociedade que a mulher também trabalha. Então, você quer fazer bem o papel no seu trabalho e também quer fazer bem o seu papel como mãe, gente, não sai 100%. Não sai. Só que para você fazer o melhor que você pode... Você muitas vezes se anula, deixa até de se cuidar como deveria, e isso também é errado, porque a gente precisa também se cuidar. Mas, no resumo de tudo, o que você vai ter? Cansaço. Muito cansaço. Tá, você falou aí de um cansaço porque você teve que conciliar a sua vida profissional. Já não é o caso da Alessandra. A Alessandra optou por sair da parte profissional e ficar 24 horas com os filhos. Você sentiu exaustão também, Alessandra, mesmo assim?
mesmo só vivendo ali para os filhos, não tendo que conciliar como a Érica, né, a vida profissional, você sentiu essa exaustão? Com certeza. Eu acho que ser mãe é uma tarefa divina, porém cansa. Demanda muito, tem muitos afazeres, muita dedicação, como em qualquer outro trabalho. E com certeza eu tive meus momentos de exaustão, mas assim, eu acho que tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. Foi uma escolha que, por um lado, deixa um vazio no lado profissional. Sim. Mas, assim, tem valido muito a pena. A gente fica... Mas se você parar pra perceber, você viu, a gente fica sempre com a culpa, né? Ai, mas eu tô aqui agora. Por exemplo, no meu caso, eu tive apoio no meu primeiro filho, no parto do primeiro filho, né? Em puerpério, eu tive esse apoio da minha rede familiar, minha avó, até minha avó foi me ajudar, minha mãe. E já com a minha filha, não, porque eu morava em outro país e era só eu e meu marido e meu filho ali. Meu filho já tinha 6 anos. Pra mim foi bom essa diferença de idade. Por quê? Porque se ele fosse um bebê, ia piorar a situação. Pra mim foi muito bom. Então, assim, por 2 coisas. Eu vivi realmente a infância, a primeira infância dele, e depois eu vivi a dela. Separadamente, assim mesmo. Consegui fazer isso. E muita gente não consegue, porque são 2 bebês, ou 3 bebês, depende da situação, né? E com ele já um pouquinho maior, eu só falava os comandos. Andrew, preciso que você tome banho agora, preciso que você faça isso. Então, porque ele já era grande. Então, isso me ajudou bastante. E eu não tinha rede de apoio. Gente, como faz falta uma rede de apoio. Não é nem só para estar ali com você. Não sei se vocês passaram por isso. Depois que nasceu, eu tive uma parte que eu me sentia sozinha. Assim, uma insegurança. E olha que eu já tinha sido mãe, né? Já tinha uma experiência. Eu fiquei, assim... Pelo fato de não ter ninguém comigo, meu marido tinha que ir trabalhar e eu ficava sozinha com a bebê. O Andrew ia estudar e eu falava, meu pai do céu. Eu passei por algo parecido quando eu tive a Lara, o meu esposo, ele estava trabalhando em home office. Então, ele estava em casa. Então, quando eu precisava de alguma coisa, ele me socorria também, né? Porque não é toda hora que você tem alguém ali presente. E também, nessa época, eu morava num lugar um pouco mais afastado da cidade. Era uma chácara. Então, não tinha, Sim. Né? Aí, quando ele voltou a trabalhar presencial, como eu sofri. Então, eu chorava muito. Porque todo cuidado dependia de mim. E eu queria cuidar também de algumas coisas da casa. Precisava parar para fazer uma comida. E muitas vezes não conseguia, porque a Lara chorava bastante. E aí, eu comecei a chorar muito também. E aí eu comecei a pensar, gente, será que eu tô entrando em depressão? Será que eu tô tendo depressão pós-parto? Mas eu sempre quis ser mãe, né? Sim, você já ficava... Porque tem pessoas Sim. que têm a depressão pós-parto, né? E nem sempre ela vem imediatamente após o nascimento do filho. Então eu comecei a ficar preocupada. Será que eu tô entrando em depressão? E eu chorava muito. E ele conversava comigo quando estava em casa, tentava me consolar. Mas é esse estar sozinho, só você e a criança, isso também dói. Dói na gente, porque é o que a gente fala, não nasceu só uma criança, nasceu uma mãe também. Exato. E essa mãe precisa de apoio, né? Gente, é muito complicado, porque assim, a gente não tá falando dos filhos, que foi ruim ter filhos, a gente tá falando do trabalho que é exaustivo, o trabalho da mãe. Sim. E ninguém comenta sobre isso. A gente só fala sobre o filho, a criança. Mas essa parte, ela não é boazinha com a gente, né? Essa parte que a gente vive não é... Eu falo, não é justa com a mãe. Não é justa com a mãe. Mas, assim, é interessante que nasce um amor incondicional ali. Você fica boba, né? Com os seus filhos. Você fica... parecendo boba mesmo. Comemora cada conquista, exato, né? Cada coisa que a criança vai aprendendo é uma alegria tremenda. Agora, e quando a criança se vê num perigo? Gente, eu já vi cada história que a mãe, por exemplo, o filho caiu no rio, a mãe não sabia nadar e a mãe pula lá e consegue nadar, salvar o seu filho. E aí todo mundo se pergunta, como? Eu passei por uma situação dessa. Lá na Inglaterra, já até contei no podcast que a gente fez, né, Érica? Que eu fiz a cesárea sem anestesia. Porque eu tive que ter ali uma força, não sei da onde, que eu falo, só Deus pra ter me ajudado naquele momento.
Porque não tinha tempo e a anestesia não pegava e tinha que abrir. Naquele momento eu tive que fazer a cesárea sem anestesia. São 7 camadas de pele. Então, assim, eu tive que, não sei, né? Eu orei a Deus ali para que, assim, me desse força para aguentar. Mas eu não penso na hora, quando eu lembro da história, eu não penso nas dores que eu senti. Eu sei que eu senti dor, mas eu não consigo lembrar do nível da dor. A única coisa que eu lembro que eu falava assim, eu quero minha filha viva. Senhor, salva minha filha. Era a única coisa que eu fazia nessa oração. E quando eu penso hoje, falo, gente, um arranhadinho dói, a gente já como que eu consegui? Só Deus. Então existem situações assim. Vocês já passaram por situações assim, que vocês tiveram que pensar rápido, agirem e veio uma força, não sabe de onde, para salvar o filho, a filha num perigo desse, Alessandra? Você passou por isso? Já aconteceu comigo, sim. Eu acho, assim, que a partir do momento que nasce uma mãe, nasce também uma força, né? Verdade. E eu me lembro uma vez que o Rafael nasceu em Ribeirão Preto, né? E nós estávamos dormindo. Tava muito frio lá. O Fernando falou, vamos pôr ele para dormir com a gente, tá muito frio. Uhum. E nesse dia eu dormi ao contrário da cama. Sim. Então não tinha proteção da parede. E assim, eu comecei a sonhar. Instintivamente. Instintivamente, que ele estava caindo da cama. E assim, eu acordei realmente com o Rafael no chão, chorando, porque tinha caído da cama. Você sonhou? Eu sonhei, eu estava sonhando. Eu acordei com o choro dele no chão. Aí, nesse momento, você não conseguiu salvar. Nesse momento, eu não consegui salvar. Mas aí foi aquele tropelo todo. Primeiro filho, a gente levantou correndo, levou para o hospital para ver se tinha machucados a cabeça, enfim. Mas graças a Deus, estava tudo bem com ele. Mas olha, é interessante. Você foi avisada. Eu né? fui avisada. Que legal. Esse poder que Deus nos dá, que eu falo, é Deus que nos dá esse poder. E você, Érica, passou? A gente literalmente passa... É bem essa palavra, né? Instintivamente. Você deixa de pensar na hora... Porque esse exemplo que você deu mesmo, de uma mãe, por exemplo, pular no rio para salvar um filho sem saber nadar. Você nem pensa. Você só age. Né? Exato. Então, assim, eu acho assim, não é um poder só da mãe esse aí. Eu já vi muitos vídeos, por exemplo, na internet também. Do pai, né? Vira super-herói, não. Vira o Homem-Aranha. Pai, mãe, é cada coisa que você salva seu filho. E a minha filha, gente, ela não para, né? A Angélis conhece, eu só mostro, né? Tipo assim, eu não preciso nem dizer nada, né? Então ela não para. E a bichinha se machuca o tempo inteiro. Então eu tô toda hora com o coração na mão. Imagino, oh meu Deus. É bem isso, né? E assim, quando você precisa salvar, às vezes dá pra salvar, às vezes não, né? Mas eu falo, gente do céu, você não pensa, você só age. Então é uma coisa assim que Deus colocou na gente realmente para que a gente consiga, né? Porque senão minha filha ia viver no hospital também. Tem também aquelas histórias que às vezes o filho tá em outro lugar e você sente alguma coisa. Eu já vi várias histórias já vi assim, também histórias. Que você sente que o filho tá passando por alguma situação e quando você liga, quando você encontra, realmente. Verdade. Né? Então, eu acho que a ligação, realmente, a conexão, né? Deus e a mãe. A gente, e sabe, às vezes até o filho, às vezes grande já, que é no meu caso. Tá tudo bem, filho? Tá tudo bem, mãe, porque não quer né? Mas você sabe que tem alguma coisa ali, que tem... É mãe, a gente fala que é mãe. É incrível, é um poder sobrenatural. Só sabe quem passa pela experiência. Verdade. Não adianta você achar que você vai pela experiência dos... Quer ver julgamento? É muito fácil você julgar quando você ainda não passou pela experiência, mas depois que é você lá na hora, a gente como sabe, as coisas mudam. Totalmente. Viralizou no meu TikTok um vídeo que eu coloquei de uma mãe falando assim, eu ia ser assim, aí eu fui mãe. Eu ia fazer isso, meu filho não ia fazer isso. Aí eu virei mãe. O que ela quis dizer? Eu tinha todo o planejamento já na minha cabeça que eu ia ter uma maternidade perfeita, meu filho não ia fazer isso, que ela via as outras famílias e falava, meu filho não vai fazer isso. Só que quando ela virou mãe...
Exatamente. Ela sentiu na pele o que era realmente viver aquilo. Porque, gente, você pode... No nosso caso, nós temos filhos, né? Nós temos 2 filhos, você só tem um. É um diferente do outro. Não tem como você... A mesma criação que você dá para um, às vezes não vai funcionar com o outro, sabe? Né, Alessandra? É diferente. São personalidades diferentes, a idade é diferente e a gente tem que ter esse olhar também, que não adianta, não tem uma receita pronta Não. que assim vai funcionar. O que eu falo é que a gente tem que buscar conhecimento, buscar sempre. Por quê? Porque às vezes o que não deu certo para um vai dar para outro, mas vai mudando a estratégia, né, Alessandra? O meu caso vai além, e eu acho que isso vale para todas as mães, acho que a maioria também pede socorro para Deus, né? Porque assim, para Deus. Existem momentos que nenhuma leitura que você faz te salva, nada do que não você encaixa pesquisou na vida. internet. Eu falo assim, aí eu uso essa, gente, mas nada dá certo com a Lara. Não se encaixa na tua vida, gente, a né? minha filha, ela é uma fofa, ela é extremamente inteligente, mas também ela é extremamente agitada. Tipo, graças a Deus, deu uma energia, uma saúde maravilhosa pra ela, né? Não e eu já para. fui mãe mais tarde, então eu já não tenho tanta energia assim, né? Mas é bem aquela coisa. Não é fácil você educar. E aí, como a Lara, eu realmente considero ela uma criança assim, fora da curva, e eu falo, não é, as pessoas talvez possam fazer um pré-julgamento aí, mas é a primeira filha, como que ela... Por que ela tem comparação? Mas eu também não era mãe, mas acompanhei muitas crianças. Foram 9 anos trabalhando com crianças. Trabalhei com crianças de 4 anos até adolescente de 14. Então, assim, vivi muitas experiências. Você tinha esse parâmetro, né, Érica? Exatamente, eu vi como era o comportamento das crianças, né? E aí, agora eu sou mãe, eu vejo algumas coisas que eu já vi e outras coisas, assim, que eu não vi em alunos, eu não vi nas minhas sobrinhas, que eu as vi crescendo também. Então eu falo assim, gente, mas nada funciona com Lara. Você vai orar. É orar, gente. Senhor, me ajuda. Espírito Santo, me dá sabedoria, porque eu não sei como agir nessa situação. Eu preciso de ajuda. A Alessandra também tem o costume de buscar Deus, né, Alessandra? Tem. Assim, eu falo que mãe tem uma conexão maior, porque tem até alguns livros que a gente lê da Ellen White, fala sobre isso. A conexão que os pais têm na oração, a mãe mais ainda, a oração da mãe. Tem um livro que fala o poder da mãe que ora. É ali, joelho no chão, porque tem coisas, gente, que é só Deus. Não tem, né? Tem coisas que realmente a força vem de Deus. Eu falo assim, não existe problema que Deus não vá resolver. Às vezes você precisa passar um pouquinho por aquilo ali, né? Mas que Deus vai resolver de alguma forma. Gente, trazendo para as nossas carreiras aqui. A Alessandra optou por não trabalhar nesse período. Eu também, nos primeiros anos, tanto do Andrew como da Esther, eu consegui fazer isso. Sair do ambiente de trabalho, não trabalhar. Meu marido que se virava lá. E eu conseguia fazer, assim, ou pelo menos eu estava trabalhando, mas em casa, mas de uma forma com que eu estava ali presente, seguindo ali, não precisei contratar babá nem nada, mas estar ali junto nesse primeiro momento. Alessandra, você passou por isso, e aí você seguiu. Hoje eles já estão na adolescência. A Maria Fernanda está entrando agora, né? Mas a gente até conversou sobre isso esses dias. Você, depois que parou, agora já estão grandes, né? Parou para pensar. Você sentiu esse baque de ter escolhido parar de trabalhar e viver para eles? Porque eu vejo que muitas mães, depois de um certo tempo, que eles já estão grandes, não conseguem se ver trabalhando novamente. Não porque elas não querem, mas é porque não dá. Às vezes a idade não permite, às vezes a falta de se atualizar, porque já perdeu todo esse tempo, né? Eu não tive dificuldade porque eu não fiquei um período muito longo. Mas e no seu caso, que você ficou assim bastante tempo sem trabalhar? Então, quando eu me vi, já haviam passado 17 anos e eu querendo voltar a trabalhar. Então, assim, eu senti esse baque, eu sinto ainda. Eu não me sinto culpada de ter exercido a maternidade como um todo, né? Mas, assim, pensando hoje a respeito, eu acho que eu poderia ter tido mais força
interior e priorizado talvez as duas coisas para que eu não sentisse tanto hoje, né? Você acha, olhando, que talvez daria para conciliar? Ah, eu acredito que sim. Eu acho que todo mundo consegue. Eu achei que talvez eu ficaria faltando. Mas como tem mãe. pessoas ali, ó, que com certeza falam, não, você fez a melhor escolha e você cuidou dos seus filhos. Tem as duas, né? Porque, Alessandra, você sabe como é que tá o mundo hoje, né, Érica? Não tá fácil. Eu admiro muito a mulher que consegue tirar esse tempo. Eu não pude, não porque eu não queria. Eu queria ficar com os meus filhos. Se eu pudesse fazer a escolha que você fez, eu faria. Mas é porque eu tinha necessidade de ter que trabalhar, entende? Foi uma necessidade, senão não dava. Ficou muito pesado pro meu marido. E a gente tinha uma escola na época, entende? Assim, depois a gente sofreu, até falei isso no podcast passado, que a gente sofreu 3 roubos. Nós perdemos tudo de um dia pro outro. Fui obrigada a voltar para o mercado de trabalho. Se eu pudesse ter tido a escolha que você fez, eu ia ficar muito... Eu, né? Tô falando da minha opinião. Eu sei que tem mulheres que não, que ela não consegue ficar sem o trabalho. Por escolha mesmo, né? Eu ficaria feliz. Então, eu te admiro por isso, porque, assim, a criança que tem a mãe presente é diferente, né, Érica? A gente sabe, a gente que viveu na educação, a gente sabe, dentro da escola, como é diferente aquela criança que tem a mãe presente e aquela que não tem. Não, assim, eu agradeço a Deus pela oportunidade que eu venho tendo com os meus filhos, sabe? Mas eu vejo que eles estão crescendo e eu acho que agora é um momento que eu queria realmente, assim, voltar. Voltou a estudar de novo. Então, né? assim, aos poucos eu tô indo, vamos ver o que vai aparecer, o que vai ser daqui pra frente. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo tranquila. certo. Por quê? Porque a gente fica meio perdida, eu acho, quando os filhos... que eu não passei por isso ainda, nem vocês. A síndrome do ninho vazio. Que é quando os filhos casam e vão embora ou vão viver em outro lugar e você já não tem mais aquela criança ali, né? Aquele adolescente ali. Então, nós vamos passar por isso. Vamos. E eu acho que dói. Eu também imagino que deva doer bastante. Mas é um momento que aí você vai ter que retomar a sua vida, Alessandra, entendeu? Então, acho que você tá no caminho certo. Você já voltou a estudar de novo. Você já tá começando a ir atrás do que você pode fazer. Então, eu acho que você tá no caminho certo. E agora que a Maria Fernanda tá começando a desabrochar aí na parte da adolescência, então é o momento certo. Fica tranquila. Mas a gente se sente insegura, né? Em todas as partes. E você, Érica? O meu caso já é o oposto, né? Eu escolhi ter um parto normal, para começar. Porque eu achava que eu ia conseguir voltar a trabalhar mais rápido. Sim, a recuperação é mais rápida. Isso, né? Assim, lendo engano, no meu caso, não deu muito certo, não. Não só porque algumas complicaçõezinhas que eu tive na coluna, enfim, outras que acontecem no parto, né? Mas, enfim, aí eu pensava, não, depois eu tirei, como empresária, eu tirei a minha licença maternidade, eu tive que ter a coragem de deixar, eu tinha 2 funcionárias na época, e elas foram maravilhosas comigo, quero até citar, e gratidão, Lori e Nayara. Nayara tá morando em Portugal agora. Enfim, te ajudaram muito. Me ajudaram muito, inclusive as 2 trabalhavam em home office, e a empresa continuou fluindo, os clientes, as pessoas são muito solidárias, sabe? Com mães, né? Eles entendem isso é importante também. Eu também sou muito grata por conta disso, né? Então, tudo continuou fluindo. Em poucos momentos eu precisei intervir, mas eu achava que eu ia trabalhar mais rápido, né? Depois dos 4 meses, então, pensei, vou trabalhar em casa e cuidar da Lara, está tudo bem. Engano. Gente do céu, acho que o maior engano da minha vida foi esse. Até hoje eu não consigo. Aí eu tive que recorrer, né, a uma ajuda de fora, mas também falei assim, tá, quem que vai me ajudar com a minha filha? Minha mãe, é claro. Se ela cuidou de mim, eu sou esse ser humano que eu sou hoje, eu preciso dela agora para ajudar a cuidar da minha filha, né? Então, assim, meio período ela cuidava e assim, eu tinha foco total. E outro período era para eu tentar trabalhar e cuidar ao mesmo tempo. Continuei me enganando. Não deu nada certo. Agora a Larinha já tá estudando. Isso, agora a Lara tá com 3 anos, tá indo pra escola e assim, também, de novo, uma escolha minha.
E eu sei que tem pessoas que têm escolhas diferentes e eu respeito todas. Eu respeito as pessoas que lindamente abrem mão de carreira e de tudo mais para poder ser mãe em tempo integral. E às vezes eu fico querendo isso também. A gente sente, eu acho que é perfeitamente normal. Gente, seria muito mais fácil. Eu não teria tanta sobrecarga, não tinha que cuidar de tantas coisas, né? Eu fico pensando, poderia ser só mãe e dona de casa. Só que aí eu me questiono, será que eu daria conta? Eu não sei, mas também não experimentei, né? Vou ficar sempre com esse ponto de interrogação aqui na cabeça. Mas então eu venho vivendo dessa forma. Então hoje Lara vai para a escola meio período e outro meio período eu estou com ela e trabalho se der. Tipo, se ela estiver dormindo, eu trabalho, mas eu não marco uma reunião, por exemplo. Mas já aconteceu de eu precisar marcar reunião à tarde e Lara acordar durante a reunião. Durante a reunião. Lindo. E aí? Aí você vai fazendo o que dá, né? A minha sorte que aconteceram 2 vezes. A minha sorte que eu estava com empresárias que também são mães, que então, inclusive aí já entende. Filho da mesma faixa etária também. Enfim, são super compreensíveis. Eu acho que tem que levar com leveza, né? Porque é uma coisa natural da vida. Não tem como a gente... vou anular meu filho aqui, porque agora eu sou profissional. Não tem como. Não dá. E assim, só que aí acontece essa outra face, né? Até comentei rapidamente aqui no início. Mas é muita coisa para você gerir. É demais. Então, de novo, Deus que nos fortalece. Porém, o meu sentimento pessoal como mãe é sempre como se eu não estivesse fazendo o que eu deveria realmente. Por exemplo, esses dias aconteceu, e de novo, gente, é uma opinião minha, tá? E respeito quem faz isso. Mas eu evito deixar minha filha na frente das telas. Né? Ou se eu deixo ela assistir, tipo assim, no máximo 1 hora, esse é o meu ideal, né? Sim. Mas eu sei que talvez o interessante seria não deixar nada. E como ela tem muita energia, se ela tiver espaço para correr e brincar, para ela tá tudo bem. Ela realmente não fica querendo assistir TV, né? Celular também não deixo na mão dela, só nos momentos de extremo desespero, que já aconteceu. E aí, e também não julgo quem faz, porque cada um sabe a realidade que tem, né? Sim. Mas são escolhas que eu fiz, né? De não querer que fosse assim. Mas esses dias eu tinha tanta coisa para resolver na minha empresa que, por exemplo, eu trabalhei de manhã, a Lara estava na escola, tudo bem, foco total. À tarde ela dormiu umas 2 horas e aí depois acordou. Então era o meu momento que eu deveria estar só para ela. Só que eu tinha tanto problema para resolver na empresa que eu precisei continuar trabalhando. Aí o que eu fiz? Liguei o desenho. Sim. Né? O desenho que ela gosta. E eu fiquei do lado dela e ela lá assistindo TV e eu trabalhando, tentando. Depois, gente, a culpa vem. E como eu já chorei, e às vezes quando eu tô muito emotiva e vou falar, eu acabo chorando de novo. Mas assim, como que eu pude, minha filha, ficar 3 horas na frente da televisão para eu poder trabalhar? Tipo assim, é injusto com ela. Eu acho você já tem esse sistema, né, que funciona com você escolheu. Que eu quero que funcione. Sim, e aí você teve que sair. Exatamente. Dessa situação. E assim, eu também sou bastante controladora, né? E eu faço um planejamento e eu quero que ele funcione. Então, nesse dia, e já aconteceram outras vezes, eu saí do meu planejamento. Então, eu fiz um roteiro, né? O meu dia a dia vai ser assim, né? Então, eu quero que funcione. Só que quando dá errado, porque eu tenho coisas para resolver que talvez um funcionário não vai conseguir resolver, aí é a hora que eu acabo deixando, eu falho aqui como mãe, porque eu não posso dar atenção para ela, e aí ela fica na frente da televisão. Aí eu fico pensando, o que adianta? O que adianta eu estou com a minha filha, mas eu não estou. E esses dias eu estava refletindo sobre isso, a questão de você... É diferente você ser cuidadora e ser mãe. Exato. Porque o fato de eu estar aqui só atendendo às necessidades básicas da minha filha não significa que eu estou realmente educando e cuidando e amando ela. Então, aí às vezes eu começo a pensar, será que faz sentido? Será que eu não deveria deixar minha filha o dia inteiro numa escola, numa creche? Eu sei que tem gente que faz, que tem essa necessidade. Será que está adiantando? Será que eu não estou só fazendo de conta que eu estou com ela? A gente fica sempre se perguntando, gente, né? Como se analisando. Será que eu estou fazendo certo?
E você vê que sempre parece que falta alguma coisa, gente. Você falou, eu também tive esse mesmo sentimento, porque eu tive que voltar a trabalhar, e você também, mesmo trabalhando. Então você percebe que a gente tá sempre nessa... Numa busca, né? Uma busca e se sentindo culpada. Porque parece que tudo que a gente faz ainda não é o bastante. Por que será? Né? A gente, eu conheço a mãe de vocês duas, conheço as mães, né? E eu percebo assim, que eu não sei se acontece com vocês, mas a gente repete muito coisas do que aconteceram conosco, né? E aí? Coisas boas a gente quer repetir, coisas que não são boas a gente quer mudar, mas nem sempre as pessoas percebem, né? Ah, aconteceu isso comigo, não foi tão legal, não vou repetir isso. Tem gente que não consegue perceber que tá fazendo errado e acaba repetindo. Por que vocês acham que acontece esse looping, né? Então, eu acho que nós temos uma tendência natural em repetir o que a gente viu. E tanto aquilo que foi bom, como o ruim também, infelizmente. Então, com a evolução, com o conhecimento, a gente tem a oportunidade de mudar, de fazer diferente, de sermos mães, pessoas melhores a cada dia. E é um aprendizado, né, Alessandra? Porque, assim, você, por mais que a gente leia, a gente vai atrás de conhecimento, como a gente falou que nem sempre dá certo. E o se conhecer, né, Érica? Você conhecer o que dá certo com você, por mais que você gostou de, às vezes, de alguma coisa que não foi legal na sua infância, você... Não, mas comigo eu não gostei que foi assim, e você muda, né? E tem a personalidade da criança ainda também, né? A personalidade do filho que vai acabando influenciando aí na forma como você vai... Por exemplo, meu filho é bem calmo, então eu vou assim dar certo com ele. Ah, não, minha filha é agitada, meu filho é agitado, com ele não dá certo assim, vai ter que ser dessa forma. Você passa por isso, essa análise de como foi na tua infância e agora você como mãe? Quando eu olho para o meu passado, quando eu era criança, eu tenho sempre a impressão da presença da minha mãe. Só que, assim, a minha memória, ela não traz com tanta vivacidade as questões que eu vivi, né? Eu sempre falo que minha mente é muito seletiva. Ela vai pegando sempre o que está mais recente. Então, assim, para eu voltar no passado, eu preciso, sabe, ficar ali pensando em algumas coisas eu não consigo recordar. Mas, esses tempos atrás, conversando com a minha mãe, ela falou que teve um período, quando eu era criança, acho que 2, 3 anos de idade, que ela pagava uma babá para ela trabalhar. E você não lembra E eu disso? não sei disso. Não lembrava direito. Para mim, a minha mãe cuidou da gente... Só começou a trabalhar, assim, ela trabalhou com vendas, ela trabalhou em várias áreas. Depois que eu já era maiorzinha e que eu também ajudava a cuidar dos meus irmãos, né? Então, para mim era assim. Então, assim, eu fiquei muito surpresa ao ver que ela fazia exatamente isso. Mas quando eu olho, eu sempre tenho essa impressão da presença da minha mãe, do quanto ela me educou. E eu sou filha, eu não vejo muitos erros na minha mãe, entendeu? Sim. Na hora que eu analiso ela. Mas, por exemplo, esses tempos atrás, passando por um processo de coaching, a minha coach veio trabalhar comigo a questão do perdão, por exemplo. Aí quando ela falou da minha mãe, aí eu fiquei pensando, mas eu não tenho nada para perdoar da minha mãe. Para mim, tipo assim, ela acho que é a pessoa mais perfeita que existe na face da Terra. E aí eu fiquei pensando, ela falou assim, mas às vezes tá muito assim, escondido, né? E a única coisa que eu consegui recordar, que talvez pareceu assim, que tenha criado algum conflito, foi exatamente o tempo em que ela começou a trabalhar fora e que eu precisava cuidar dos meus irmãos. Porque na nossa cabeça é responsabilidade... dos pais. Dos pais, né? Então, assim, eu ainda era adolescente, então eu ajudava a cuidar do serviço de casa junto com meus irmãos, então eu tinha que fazer a comida, eu tinha que me responsabilizar por eles, né? E aí eu acabei fazendo um processo de perdão por conta disso. Mas eu sei que tem mães que falham em muitos aspectos, e aí vem também a importância do perdão. Porque quando você perdoa, você também passa a repensar aquilo que você vai replicar. Exato. Que nem a gente está conversando aqui. Eu acho que parte daí, né? Quando você analisa e consegue perdoar, aí é que você consegue quebrar,
Exatamente, repetir, né? exatamente. Porque, como a Alessandra disse, é natural, porque a gente vivenciou aquilo. Então, é natural que você vá replicando Repetir. os mesmos padrões. Então, a gente precisa repensar, realmente, parar para refletir, porque se a gente não para refletir, também só vai no botão automático, só repetindo, né? Sim. Agora, eu sei, principalmente a gente não pega as coisas só das mães, né? Pega dos pais também. Então, muitas vezes eu tenho que me policiar, porque o meu pai sempre foi bastante autoritário, bravo, mas eu tenho muitas experiências lindas do meu pai também, Sim. né? Mas o que eu vejo? Todos erram. E a gente também vai errar. Não existe O ser humano tempo perfeito todo. nessa terra, entendeu? E muitas vezes a gente acaba causando traumas nos nossos filhos, às vezes pelo excesso, às vezes pela falta, porque é difícil encontrar esse equilíbrio, entendeu? Mas a gente realmente, é natural que a gente traga. E tomara, Deus, que eu tenha trazido principalmente os pontos positivos da minha mãe, que eu admiro bastante, né? E que eu possa replicar com sabedoria. Mas assim como a Alessandra falou também, quando a gente busca o conhecimento, a gente também consegue complementar. A gente deixa de agir só instintivamente ou só porque eu Sim, vivenciei isso, só estou repetir, repetindo. E aí você começa a repensar as suas atitudes e agir de uma forma diferente para você conseguir quebrar esses ciclos, porque senão eles também serão repetidores. E uma coisa importante que eu aprendi ali dentro do processo de coaching eu falei exatamente assim, eu perdoo, eles não tinham total consciência do que eles estavam fazendo. Eles agiram conforme o conhecimento que eles tinham na época. Não fizeram por mal, entendeu? E agora, se eu tenho mais conhecimento, aí já é responsabilidade minha Exato. agir de uma forma diferente com os meus filhos, né? A gente tá falando de uma época que não tinha essa busca, né? O conhecimento não era tão fácil. Não. Hoje Se a gente tem tudo fala na internet, assim, né? se a gente fala assim, não, meus pais eram assim comigo, só que e com eles? E com eles, né? Foi Exato. muito pior. Quem sabe quantos padrões eles já quebraram também. Exato, Né? né? Então, assim, a minha mãe, eu falo, gente, quando ela conta a infância que a minha mãe teve, não foi nada fácil, sabe? Por N situações. Eu falo, eu não sei se eu tenho essa força que a minha mãe teve. Eu admiro minha mãe, assim, que eu falo, gente do céu, será que eu conseguiria? Se fosse eu? Então, assim, eu vim até em homenagem a ela, porque essa blusa era da minha mãe. Falei, hoje eu vou com essa blusa, porque pra mim, a gente tem muitas lembranças boas, assim, e toda vez que eu vejo essa blusa, eu fico assim, sabe aquela saudade? Minha mãe não mora aqui, né? Mora um pouquinho longe. Então, assim, tem momentos que a gente quer o colo da mãe, né? É tão gostoso. Alessandra, você passou por alguma situação, assim, que você se viu, nossa, eu fiz igual. E você chegou a parar para se perdoar, a fazer essa análise que a gente tá falando aqui, né? Não, eu perdoo porque aconteceu isso, eu não quero fazer isso. E às vezes até chamar os filhos de pedir perdão, porque eu tive que fazer isso. Chamar algumas coisas que depois do conhecimento que eu estava fazendo, eu tive que chamar os dois e falar assim, a mamãe fez isso, eu quero pedir perdão pra vocês e tal. E como foi boa a conexão entre nós depois disso, sabe? Você passou por alguma situação dessa em que você teve que se analisar? Com certeza. Eu acho que depois que a gente começa a adquirir esse tipo de conhecimento, a gente começa a analisar o que a gente fez e começa a querer corrigir. Então, assim, já teve momentos que eu chamei o Rafael, pedi perdão para ele. E eu acho que isso tudo só serve para fortalecer Sim, a conexão entre a gente, serve de exemplo para eles. Que vocês né? não são perfeitos, que também erram. Exatamente. E para falar do próprio perdão em si, que é uma coisa divina, né? Sim. É o doar, né? A gente fala perdão, né? É perdoar, você está doando ali. E eu sempre vejo também assim, o perdão é mandamento. Porque quantas pessoas estão doentes porque ficam guardando mágoas de pais, de companheiros, de N pessoas. E aquilo, câncer, gente... Dor no tudo estômago, somatiza, tudo o corpo vai... são de falta de perdão, né? E quando você perdoa, é você que se cura, né? Então, você liberar perdão
traz cura para você. Então, Deus é muito sábio. Então, perdão não é nem, porque eu vou escolher. Gente, é mandamento. Se você fizer, você pode ter certeza que é melhor para você. Né? Então, assim, quando a gente precisa realmente parar para analisar, e se existem pessoas, principalmente da família, né, que estão assim no nosso ciclo e tudo mais, que carecem de perdão, a gente precisa perdoar. Além de melhorar os laços, né, como a gente está falando aqui, as conexões entre as famílias, independente agora se são mãe, filho, se são irmãos, se são cunhados, enfim, né, porque desavenças, coisas erradas acontecem em qualquer família, não existe família perfeita também. Então, o perdão, ele, além de fortalecer, de unir novamente, ele traz cura, ele traz paz, ele traz saúde emocional, gente, libertação, pelo amor de Deus. Então, assim, Deus é muito sábio, o perdão é um mandamento. Vocês duas são cristãs como eu, e eu queria que vocês falassem sobre a fé das mães. O tempo todo eu já sei porque é um hábito da minha mãe, mas a minha mãe ora muito por nós. E eu acho que tem mães que têm esse hábito, tem mães que não têm. Qual é o poder da mãe que ora pelos filhos, né? Às vezes o filho já cresceu, já foi viver sua vida, e às vezes você já não tem mais esse controle como a Larinha, né, de cuidar do que ela faz, mas já grandes, eles tomam as suas próprias decisões. Eu já vi vários livros e também na Bíblia fala, né, que nós temos que orar uns pelos outros, e essa oração, ela tem poder quando uma pessoa ora por você. E uma mãe, quando ora pelo filho. Você tem vários irmãos, né? Seus pais também são cristãos. E aí, qual é a sua experiência nessa parte de a maternidade e a fé? Primeiro, eu não tenho como falar disso sem falar da minha mãe, porque ali tá uma mulher que ora. Eu sei que você também tem essa experiência, porque você já dividiu no podcast que nós fizemos juntas, sobre o quanto a sua mãe orava. O tempo. Você continua orando, um milagre com por causa da oração dela. Exatamente. E a minha mãe também, ela sempre foi uma mulher de oração. Então, eu tenho certeza que muitas coisas que hoje eu conquistei na minha vida, muitas decisões que eu tomei, tem o dedinho da minha mãe, porque ela orou por isso, porque ela orou pelo relacionamento, entendeu? E ela sempre orou e sempre vai orar por mim, pelos meus irmãos. E isso tem um poder incrível. E hoje eu tenho a oportunidade de orar pela minha filha. E eu sou uma mulher que eu me cobro, né? Bastante. E às vezes eu fico pensando, gente, eu preciso orar mais pela Lara. Acho que eu tô orando pouco. Tem que orar mais, né? Só que assim, é tão poderoso em todos os sentidos. E eu orei pela minha filha antes dela nascer. Eu vou até aproveitar aqui, não sei como é que a gente tá de tempo, mas enfim, rapidamente, um pouquinho da minha experiência. Eu falei no início que eu fiz fertilização in vitro. Sim. Mas na época que eu estava fazendo a fertilização in vitro, no meio do processo, eu fui entender que para que eles fizessem a implantação já do embrião, eles faziam a fertilização dos melhores óvulos, no máximo 8. Sim. Aí eles pegavam os 2 melhores, né, desses 8, caso tivesse 8, eles pegavam os 2 melhores e fazia a implantação lá no útero. E o restante você tinha que congelar, né? Deixar guardadinho. Só que por uma possível vamos imaginar que a gravidez dê certo, você tem ali talvez 1 ou 2 filhos, porque implanta 2. Aí depois, o que você faz com esses embriões que sobraram? Esse é um assunto muito bom para um podcast, tá, Angélica? Mas qual que foi o meu pensamento? Primeiro, tinha que deixar, era obrigado, tá? Obrigado. Sim. A lei diz isso. Você precisa deixar congelado por no mínimo 3 anos. E para você descartar, você precisa de autorização judicial. Não é difícil conseguir a autorização, mas você precisa para que você consiga. Tem um processinho aí que você precisa da autorização para descartar. Então, primeiro ponto, eu não queria ficar 3 anos e muito menos precisar de uma autorização para descartar e muito menos ainda descartar, porque como que eu vou jogar fora os meus filhos? Eu já estou imaginando eu jogando fora os meus filhos, porque na minha opinião, de novo, né, respeito quem pensa diferente, a partir do momento que é um embrião, é uma vida. Enquanto tá separadinho ali, tá ok, tá separado, mas juntou, um embriãozinho. Aí o que eu fiz, Angélis? Eu falei assim, não, eu não quero.
desse jeito eu não quero descartar. Aí ou eu ia ter que ter todos os filhos depois. E aí, meu pai? Eu com a cara 8 do Maurício. Aí eu falei assim, não quero descartar. Aí eu falei assim, já que vocês vão implantar 2, então eu quero que fertiliza só 2. Eu não quero que fertiliza 8. Aí ela falou assim, não, mas é um risco de não dar certo. Aí eu falei assim, e como que faz se não dar certo, né? Aí eles disseram que poderia manter separado, congelado separado, né? E aí eu teria que pagar de novo, né? Não o mesmo valor que eu paguei pelo processo, esqueci a palavra, né? Mas para fazer o procedimento. Sim. Mas eu teria um gasto de no mínimo 5, 6 mil reais para tentar de novo, né? Pra tentar, né? De novo. Então eu corria um risco grande, né? Não foi fácil conseguir o dinheiro para fazer o procedimento. É um procedimento caro. E aí eu fiquei pensando, gente, que decisão, né? E conversei com meu esposo, conversei com as minhas irmãs, né? E todas elas compactuavam com o meu pensamento também, né? Então eu fiquei mais tranquila. Nenhuma delas falou assim, não, tudo bem, o que tem descartar? E de novo, né, gente? Eu respeito quem pensa diferente, mas na hora que você falou, eu tive o mesmo sentimento. Ai, meu Deus. E quem entra no processo não sabe disso. Poxa, eu fui descobrir já praticamente no dia. Aí eu falei, não. Aí ela falou assim, tá, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar 3, porque eles também fazem a questão tem a análise deles de não dar certo, né? A probabilidade. Aí eles disseram assim, a gente vai fertilizar 3 óvulos, tá bom? E aí a gente vai ver a evolução, porque pode acontecer de no processo não dar certo. Antes ainda, eles morrem antes de ser transplantado para o útero. Aí eu concordei, então 3 no máximo. E o restante congelou tudo separadinho. Maravilha. Aí, na semana que o processo está acontecendo, depois da fertilização, eles ficam te dando notícias até o meio da semana, depois não dá mais. Aí, o que aconteceu? Aí vem a questão da oração, né? Eu já orava durante todo o processo, sempre teve muita oração. Mas nessa semana, gente do céu, eu tive que ter muita fé e muita oração e muitas pessoas orando também por conta disso. No começo começou tudo bem, né? Aliás, o primeiro óvulo de primeira, o primeiro embriãozinho de primeira já não deu certo, né? Não evoluiu e 2 estavam evoluindo. Aí só que assim, um tava melhorzão, né? É o A e o B. Sim. Né? Então o A tava maravilhoso e o B tava indo, mas não tão assim, né? Ok, aí quando chegou lá na metade da semana, eles me disseram, olha só, agora, o que estava muito bom não tem mais, né? Então, não evoluiu. Ele parou de evoluir no meio do caminho, então só o outro continua evoluindo. Aí eles disseram assim, agora a gente não mexe mais, né? No 5º dia, a gente não mexe, não dá notícia. Então, o que acontece? No dia do procedimento, você vai ter que vir, mas a gente não tem como te dar certeza que vai ter um embrião para colocar. Então, eu fui para a clínica sem saber se ia ter ou não um embrião para ser colocado, porque poderia também no meio da semana ter parado de evoluir. Gente do céu. Altas emoções. Nossa, muita emoção. Gente. E assim, eu orava, e as meninas que trabalhavam comigo oravam, que eu falei que cuidaram da minha empresa enquanto eu estive na licença maternidade, minha família orava, então foi muita oração, Senhor, por favor, ajude, né, que dê tudo certo. E aí eu fui lá só com a fé e com a coragem de que eu ia chegar lá e ia ter nenenzinho para colocar. Aí eu cheguei lá, aí fiquei lá esperando o procedimento, né? Esperando lá na sala principal. E aí, eu não sabia nem se eu ia ser chamada, né? Porque eles entraram lá pra dentro e ficaram, né? Aí daqui a pouco, Érica, pode entrar. Eu falei, Senhor, se me chamaram pra entrar é porque deu certo, né? E aí tava tudo bem. Larinha evoluiu super bem depois. E eles têm os termos que eles usam, né? Sim. Porque eles sabem quando o embrião também tá muito bom. Então, assim, tava perfeito, tudo bonitinho. Aí a médica foi lá. E ela veio com toda a força. Gente do céu, e que evolução. Porque hoje a gente fala que a Lara vale por 2, vale por 3, né? 3, exatamente. Saudável ao extremo, graças a Deus. Então, assim, eu sou muito grata. E como eu orei
pela minha filha antes ainda dela estar no meu útero, né? E assim, durante a gravidez também tive bastante complicações, tive que fazer a aplicação de injeções todos os dias na barriga. Eu mesmo aplicava, entendeu? Então não foi um processo fácil para mim. E hoje eu sou muito grata a Deus por esse presente. Era um sonho, como a gente comentou no início, né? Era um sonho. E hoje eu tenho ele realizado. Apesar de toda essa culpa que a gente sente por conta das coisas que a gente faz, como a gente comentou aqui, por mais que tenha tantas dificuldades de se educar uma criança, eu sou muito grata pelo presente que Deus me deu, pelo que Ele fez. E o que eu fiz com os outros, né? Mantive congelado, né? Tem que contar que mantive congelado separado, né? Até Lara ter, acho que uns 2 meses de vida, eu falei assim, agora eu posso descartar. Mas e você tem que ficar pagando, né? Taxa ainda. Eu escolhi pagar 2 taxas, porque se eu congelasse os embriões, era uma taxa única. Mas como para mim não entrava na minha cabeça essa questão de jogar fora um embrião, aí eu mantive óvulos e espermatozoides separadinhos, cada um no seu cantinho. Aí Lara estava com 2 meses, eu falei, já posso descartar, né? E aí, sem dor, sem peso na consciência, eu falei assim, pode jogar fora. Já veio, já tá bom, certo. Eu não quero outro, estou satisfeitíssima só com a Lara e tá tudo bem. Então, assim, eu sou muito grata a Deus, oro pela minha filha constantemente e aprendi que até nas pequenas coisas a gente deve orar. Eu, por exemplo, já tinha tentado o desfraude na minha filha em 2 períodos diferentes, depois que ela fez 2 anos, sem sucesso, né? E aí entra de novo naquela questão de você ficar pesquisando, mas nada dá certo com a Lara, nada do que eu estudo dá certo com a Lara. Cada criança tem o seu tempo. Exatamente. Entende? E aí, dessa vez, o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou falar com Deus primeiro. Então eu orei, eu falei, Senhor, me ajuda nesse processo de desfraudar a minha filha, porque assim, ela entende as regras, ela sabe, se você perguntar pra ela sabe onde tem que fazer, só que ela simplesmente se recusa. Não, ela se recusa mesmo. Não. E não adianta você querer forçar. É o processo dela. E agora, depois que eu orei, graças ao Senhor, bom Deus, eu tô conseguindo, né? Então, eu já tô feliz da vida. Aí vem aquela felicidade de novo pela conquista, né? Então, assim, gente, ser mãe tem os seus desafios, mas é uma coisa maravilhosa e a oração, ela é fundamental. Isso que você falou é importantíssimo, orar pelas mínimas coisas. Porque quando a gente fala em oração, as pessoas acham que é só por um milagre, por algo que está muito longe, né? Da gente conseguir atingir, de uma doença. Não, gente, nos mínimos detalhes. E você, Alessandra, essa relação com a fé e maternidade, sua mãe tinha esse costume de estar buscando a Deus? De onde você conquistou isso, que você adquiriu? Então, eu venho de uma outra linha, né? E eu me recordo, assim, na minha adolescência, de ver minha mãe assistindo o programa de oração. Na minha casa tinha outros tipos de orações, mas assim, eu fui me descobrir já adulta e comecei a buscar a Deus num momento em que eu me sentia sozinha. Entendi. Aí você foi buscar? E aí eu fui buscar Deus, né? Que bom. a pessoa mais certa Exatamente. desse mundo, que é Ele. Conheci, tive algumas experiências fantásticas com Deus. E eu acho que sem fé é impossível viver aqui nesse mundo. Verdade. E que nós podemos transmitir esse exemplo dentro de casa para os nossos filhos, para que eles tenham força para sobreviver aqui. A fé é algo, assim, imprescindível, e eu acho, assim, que nós, como mães, eu acho que mãe é uma coisa sagrada, é algo divino, esse privilégio que nós temos de ser mãe, de gerar. E eu acho que o pedido de uma mãe a Deus é quase que, né, uma solicitação. Eu não tenho nem palavras, É divino. É divino. É divino, não tem outra palavra, né? Gente, é muito bom falar sobre isso, é algo que a gente gosta, é algo que a gente vive, mas ultimamente nós estamos vendo muitas meninas e mulheres que não querem mais ser mães, por N
motivos, né? Pelo que viveram e não querem viver, né, do passado, outras pelo feminismo que agora está bem gritante, eles estão por essa linha, né? Muitas mulheres estão vivendo essa linha de pensamento em que mãe de pet tá bom ou não sendo mãe, vai viver sua vida, você não é obrigada a gerar outra vida. Tem vários vídeos agora realmente degrinindo a imagem da maternidade, sabe? Não gosto de ser mãe, a gente respeita. Mas a gente sabe que não é o plano de Deus, né? O plano de Deus é realmente uma família de verdade, estruturada. E também nós temos muitas mães que são mães solo, né? Por várias situações também. E precisam viver essa parte difícil que a gente comentou aqui sozinha. Tem que trabalhar, deixar o filho lá, na creche o dia inteiro, com a babá, e não tem outra escolha, sabe? Então, é difícil, né? Com uma família estruturada já é difícil, eu imagino essas mães que vivem esse caso. Então, assim, a gente não tá aqui para julgar ninguém. A gente tá falando das nossas experiências. Mas eu falo assim, pro público aí, quem tá por perto de mãe, que tem esse problema, abraça essa mãe, ajuda de alguma forma, sabe? Porque eu vejo mães assim que estão com vários filhos, tem bastante filhos e é sozinha e, olha, pagam dobrado, sabe? É uma vida difícil, né? Muito mais difícil, porque está sozinha. Então, assim, quem tá perto de uma mãe assim, pergunta, né? Pelo menos tá tudo bem, o que você precisa? Precisa de ajuda? Porque realmente a gente precisa de ajuda. Nós que temos a família estruturada, a gente sempre precisou de ajuda. Sempre. Imagine uma mãe solo, né? A gente sabe que não é fácil. E tem as mães, né? Que é a mãe-vó, a mãe tia, que acabou tendo que herdar a criança porque viveu uma situação difícil e às vezes você não tem uma mãe que não é a tua, mas é adotado, é avó, alguém da família. Nasce no coração. Nasce no coração, mas é o mesmo sentimento. Então, assim, estende a você também, né? Esse carinho, esse amor. Eu queria que vocês agora dessem um recado para as mães de vocês, para os filhos de vocês também, né? Mais para nossa mãe, porque o dia hoje é o dia delas. E gostaria que vocês mandassem um recado. Olha aí pra câmera, manda um recado pra sua mãe. Tá olhando pra mim, acho que é o primeiro. É, pra você. Então, vamos lá. Bom, o maior sentimento que eu tenho no meu coração pela minha mãezinha é gratidão. E ela foi a mulher, assim, de maior exemplo que eu tive e tenho, né, na minha vida. Eu me espelho muito na minha mãe. Agradeço muito a Deus pela vida dela. Eu tenho muitas visões, assim, muitas lembranças na minha mente da minha mãe orando, da minha mãe lendo a Bíblia. E isso, para mim, é fundamental, né? Então, assim, é algo que eu trago na minha vida e que me emociona ao saber o quanto ela fez e ainda faz por mim. Hoje, além de ser minha mãe, ainda me ajuda tanto com a minha filha. Então, assim, mãe 2 vezes, né? E eu coloco a minha filha com muita tranquilidade nos braços da minha mãe, porque eu sei que ela é maravilhosa. É a mulher mais incrível que existe, né? Aqui no início a gente estava meio que... Não, é a minha. Mas, gente, para mim não tem. É uma mulher fantástica, extraordinária, uma pessoa de Deus. Então, assim, sou muito grata, mãe, por tudo que a senhora fez na minha vida e por tudo que a senhora ainda faz, por todo o ensinamento que a senhora trouxe e que eu hoje tenho a oportunidade também de ensinar para minha filha. Principalmente porque a senhora me ensinou a amar a Jesus, que é a coisa mais maravilhosa que existe. Amém. E também quero deixar aqui a minha gratidão pela minha pequenininha, que eu amo demais, com todas as forças do meu coração. Desejo e quero ser também uma mãe incrível, uma mãe maravilhosa, assim como eu tive. Então, quero muito que Deus abençoe todas vocês, tanto a minha mãe quanto a minha filha, e todas vocês, mamães, né, que estão aí nos assistindo. Que Deus abençoe e capacite vocês a cada dia. Sua vez, Alessandra. Só de você falar, Érica, já comecei aqui a lacrimejar. Eu já fiquei me segurando aqui. Não vou chorar. É um assunto que toca no nosso coração, né? E você, Alessandra, manda um recado aí pra sua mãe. Pode olhar para aquela câmera ali. Primeiramente, eu queria me dizer que eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje, representando as mães. E eu quero dizer que, mãe, eu te amo incondicionalmente.
Você foi a melhor mãe que eu poderia ter tido. Obrigada por todos os ensinamentos, por tudo que você fez por mim, mãe. Eu te amo. E eu quero agradecer publicamente a Deus por ter me dado a honra de gerar no meu ventre meus 2 filhos, Maria Fernanda e Rafael. Eu quero dizer que eu amo vocês e que eu estou tentando ser o melhor que eu posso para vocês. Um beijo. Ai, gente. Agora você aproveita seu momento também. Manda um recadinho. Eu falei que eu vim até vestida, né? Com essa blusa. Essa blusa era da minha mãe. Ai, gente, olha. É assim. Eu tô falando que eu tô emocionada desde a sua parte, depois da Alessandra. Não foi fácil a vida da minha mãe. Não foi fácil o que ela viveu, mas pensa numa mulher que viveu com maestria e teve sabedoria de Deus para viver tudo que ela viveu e conseguir a resiliência, sabe? E refazer tudo de novo. Mãe, olha, emocionada que eu falo, porque assim, você é meu exemplo mesmo, porque assim, eu tô aqui por um milagre, pela tua oração. Você sabe de toda essa história, já contei essa história aqui, um dia eu vou contar, eu sempre vou contar essa história. Tô viva por tua causa, porque você lutou por mim ali, Deus teve essa misericórdia e eu estou aqui. Por tudo que você viveu, por tudo que você lutou, eu te agradeço demais, demais mesmo. A minha vida não é nem um pouquinho do que eu gostaria realmente de falar agora, assim, não tem palavras para falar, né? Toda a minha gratidão, todo o meu viver realmente por tua causa, para viver realmente o teu propósito, que era o propósito de estar com Deus, e graças ao teu exemplo eu consigo hoje viver um pouco disso. E eu agradeço demais por todas as suas orações, toda a tua vida realmente em prol de mim, do meu irmão, e agora dos netos, né? Porque nós temos filhos. Então, assim, agradeço muito, mãe. Te amo demais, demais. Obrigada pela mãe que você sempre foi, pela mãe presente, estar ali junto com a gente, dando apoio em tudo que a gente precisa. Não tem palavra para falar, mas morro de saudade, te amo demais, demais. E para os meus filhos, o Andrew e a Esther, eu sou, assim, uma mulher extremamente grata a Deus por ser mãe de vocês. Eu tento passar um pouco, né? Como a Alessandra falou, a gente tenta fazer o melhor que a gente pode. Mas eu agradeço muito, muito por ter essa oportunidade de ser mãe de vocês. Ai, gente, é difícil falar. Ai, sem a gente se emocionar. Porque só quem passa por isso, desculpa, homens, vocês nunca vão saber. Nunca vão saber o que é realmente o amor de mãe, né? O que é essa experiência. Então, assim, eu agradeço demais por ter vivido essa experiência. E eu gostaria de mostrar para vocês, já aproveitando aqui, esse livro. É um livro que tem um título um pouco inusitado, né? Porque a gente pensa que é uma coisa e quando você vai ler é outra. Eu gosto de títulos assim, sabe? Eu e Minha Boca Grande. É de Joyce Meyer, uma escritora maravilhosa, também cristã. E ela fala sobre o poder que a mãe tem de falar algo para edificar a vida do filho, As palavras, elas têm poder. Na Bíblia fala o tempo todo sobre isso, que palavras ditas, né, não voltam, e ela tem poder mesmo, tanto para o mal como para o bem. Então, ela fala sobre as experiências dela nesse livro, ela fala sobre como foi difícil controlar a língua, controlar o poder da palavra quando ela se referia aos filhos, né? Então, nós temos essa responsabilidade de cuidar, de controlar o que você vai falar pro teu filho. Então, esse livro, gente, olha, é maravilhoso. Toda mãe, todo pai também, porque não é só pra mãe. Mas, no caso hoje, que é o Dia das Mães, a gente fala muito com os nossos filhos o tempo todo, tá? Se vocês puderem ler, vocês vão ter uma experiência maravilhosa. Eu e Minha Boca Grande, né? Esse livro, ele é baseado na Bíblia. Então, assim, você busca os ensinamentos que tem aqui, mas você busca aprender realmente baseado na Bíblia. Então, você vê realmente que tem sentido o que está escrito ali e que a gente leva isso para nossa vida, não só para os nossos filhos, mas cuidado com o que você fala. Você pode tanto estar profetizando o bem como o mal. Então, como são nossos filhos, a gente quer profetizar
o bem, né? Então, assim, tudo que a gente fala entra na cabeça dos filhos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Meninas, foi um assunto, assim, que mexe com o nosso coração, né? Eu sou muito feliz pela Érica estar aqui agora em posições diferentes, né? A Alessandra também. Gente, olha, eu pensei nas experiências de vocês justamente por quê? Porque vocês vivem situações diferentes e tinha a contribuir demais com as pessoas. Então, eu espero que vocês tenham gostado também. Assim como eu, quero estender meu agradecimento a vocês duas. E, Érica, para quem não te conhece, onde que pode te encontrar? Fala aí as suas redes sociais. Primeiro, quero agradecer pelo convite. Jamais me imaginei gravando um podcast sobre mães. Sobre mães, né? Exatamente. Então, agradeço. Foi muito bom estar aqui e compartilhar e aprender mais com vocês, com a experiência. Minhas redes sociais, @Érica Luz Guerreiro, e também a minha empresa, @Eluz Contabilidade, né? Porque eu falei que eu sou empresária contábil. Então, se quiserem me encontrar, saber o que eu ando fazendo, é só dar uma passadinha lá. E você, Alessandra, onde que as pessoas podem te encontrar? Fala aí sua rede social, que vai estar na descrição do vídeo. A gente coloca de todo mundo. Quero agradecer a oportunidade mais uma vez. E minhas redes sociais são ale.barbieri. Ok, a gente vai colocar na descrição. E as minhas também, estou ali no TikTok, no Facebook, no Instagram, @angelis.ariadne. Todos os dias a gente coloca assuntos pertinentes à família, porque a gente trabalha com isso, né? Eu não falei no começo, mas eu sou educadora parental, educadora sexual e trabalho na prevenção ao abuso sexual. Então, todos os dias a gente posta informações importantes para a família. Além desse podcast, né? Esse podcast aqui chama Amor que Ensina, e todos os domingos a gente coloca um episódio com assuntos referentes ao nosso crescimento, para que a gente possa realmente crescer como pessoa, crescer na família e também reestruturar a família. Então eu peço para você que você curta, compartilha e se inscreva. Eu preciso de 1000 inscritos neste canal para que esse canal sobreviva, gente. Então, assim, compartilhe realmente. Toda mãe, né? Hoje o assunto foi sobre mãe, mas toda mãe precisa estar ouvindo podcasts e informações e, como a gente disse, precisa buscar conhecimento. Então é isso que a gente está aqui tentando mostrar para vocês, que você não está sozinha, que a gente também vive os mesmos obstáculos, né, que você. Dramas. Então, assim, é um pouquinho do nosso calor para você, que você realmente tem essa vontade de continuar vivendo aí o teu propósito, e que Deus abençoe demais. Gente, obrigada por tudo, tá? Deus abençoe. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Te amo, mãe. Não, a minha. Mãe, te amo, mãe. Te amo. A gente tá na briga aqui, que é a mãe... Não, a minha é melhor, não a sua. Mas foi muito bom. Gente, obrigada mais uma vez. Um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.